e que fazem a diferença tanto para as pessoas que vivem com enxaqueca como para a produtividade da sua empresa. E uma das coisas que falámos era de facto na questão de que muitas vezes as pessoas que vivem com enxaqueca têm uma incapacidade durante a crise, mas depois fazem um esforço para compensar esse trabalho. Portanto, o estigma que de facto muitas vezes existe e que as pessoas têm medo de falar por depois poderem não ser promovidas, serem mais colocadas de lado nas suas equipas, mas de facto normalmente os doentes têm este drive de querer compensar e de não querer ter o impacto que as crises têm. Por isso, se tivermos um local de trabalho que permita ter este tipo de práticas, vamos conseguir mitigar este impacto e melhorar a qualidade de vida das pessoas. E por ser uma temática tão importante, é que queremos distinguir e dar visibilidade às empresas que deram este primeiro passo para que muitas outras depois sigam este caminho de disponibilizar este tipo de adaptações que, como a Helena também estava a dizer e como falámos na mesa redonda, por vezes são coisas simples e que podem fazer a diferença. Vamos então chamar cada uma das empresas para virem cá receber a distinção, mas pedia depois que ficassem no final para nós tirarmos a fotografia depois no final da sessão. Bruna, força. A Bruna vai. Sim. A Bruna vai chamando e nós vamos então entregar esta distinção. Bom dia a todos. Então vou proceder a chamar um de cada vez. Começo pela ABVI Portugal, em representação Bárbara Aranda da Silva e Célia Santos. Obrigada. Muito obrigada. Depois podemos tirar uma fotografia lá no final. Obrigada. Sim. Força. Em representação da Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos, Carla Munhoz. Obrigada. Obrigada pela participação. Muito obrigada. Obrigada. Em representação da Fidelidade, Rita Figueiredo, Joana França e o Dr. Vítor Pinheiro. Obrigada. Obrigada. Em representação da Alien Portugal, Mafalda Sacoto. Obrigada. Em representação da Lundbeck Portugal, Sara Barros. Obrigada. Obrigada, Helene. Already. Obrigada. Em representação do Metro de Lisboa, Carla Santos. Acho que Não está. Não está. Será entregue. Sim. Em representação da NKT Cables Portugal, a enfermeira Ana Silvia e o Dr. Maurício Soares. Obrigada. Obrigada. Em representação da Organum Portugal, Ana Rentão. Obrigada. Em representação da Orion Pharma Portugal, José Cardoso. Obrigada.
Em representação da Pfizer Portugal, Maria Catela e Mónica Ventosa. Obrigada. Obrigada. Thank you. Obrigada. Obrigada. Em representação da Siemens Gamesa, doutora Cristiana Matos e doutor Vítor Pinheiro. Obrigada. Saltei a parte do protocolo à frente. Obrigada. Isto entregar prémios é sempre um bocadinho constrangedor. Está? Obrigada. Em representação da Sociedade Portuguesa de Cefaleias, o Dr. Filipe Palavra. Obrigada. Em representação da Sociedade Portuguesa de Neurologia, a doutora Isabel Luzeiro. Obrigada. Em representação da SONAI MC, Cláudia Silva. Obrigada. Em representação do Superboc Group, Dr. Maurício Soares. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada outra vez. Outra vez. Muitas graças. Muito obrigada. É um momento. Thank you to all of you. Em representação da Teva Portugal, Inês Iglesias. Obrigada. E por último, em representação da ULS Viseu Dom Lafões, doutora Ana Palmira Amaral. Sim. E o doutor Daniel. Exato. Obrigada. Obrigado. Graças. Gracias. Muito obrigada a todas as empresas e peço pronto que no final aguardem só um pouco para tirarmos a fotografia ali fora e que depois iremos divulgar nas redes sociais, se assim o concordarem, para que possamos divulgar mais também este projeto e que de facto são empresas pioneiras nesta área e que queremos que muitas sigam. Para encerrar esta sessão temos o prazer de apresentar uma cara muito conhecida de todos nós, a doutora Marta Temido, a nossa eurodeputada, e que aceitou aqui o desafio de fazer parte da Aliança Europeia na área da enxaqueca e, portanto, uma eurodeputada aqui bastante ativa nesta área e que nos tem apoiado a fazer a diferença a nível europeu, liderado, claro, pela Associação Europeia de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias. Muito obrigada, doutora Marta. Deixem-me só dar a indicação de que depois haverá aqui um leve almoço e que podemos também ficar um pouco mais a conversar. E passo a palavra à doutora Marta. Muito obrigada. Oh meu Deus, oh meu Deus! Sorry. Então, como aqui sinal desta colaboração que a doutora Marta tem tido connosco a nível europeu, não podíamos deixar de também distinguir, não sendo uma empresa, mas como sinal de reconhecimento pelo trabalho que tem feito e por abraçar esta área, queríamos reconhecê-la com o Migrant Friendly Workplace também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.
E agora sim, passar a palavra. Muito obrigada, mas eu ainda não fiz nada. No pressure, Não. no pressure, but you are going to Ultrapassa- be committed with E ultrapassar o estigma de facto, We have to dar o nome, assinar por baixo desta causa é muito relevante e faz a diferença para nós. Obrigada. Obrigada. Pronto. Passo então agora a palavra. Pode ir para ali? Não precisa. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, sinceramente. Eu já tive responsabilidades de ser empregadora de cerca de 150 mil pessoas no Ministério da Saúde. Agora sou empregadora de 4 pessoas. Somos 4 mulheres. E é verdade, eu não sei quantas têm enxaqueca. Sei por motivos de amizade, por motivos pessoais, mas não tenho nenhuma prática associada à proteção especial das pessoas que vivem com enxaqueca. Portanto, eu não mereço de todo em todo esta placa e este reconhecimento por qualquer trabalho realizado nesta área. Mas sim, eu tenho-me apercebido cada vez mais, e sobretudo por força dos contactos, da capacitação, porque as associações também fazem capacitação, da capacitação da Migra e também daquilo que me fazem chegar através da EBA, daquilo que são os problemas das pessoas que vivem com enxaqueca. E quero cumprimentar todas as empresas que mereceram este galardão, porque compreendo que no mundo empresarial estar atento também à saúde, não só dos trabalhadores em geral, mas daqueles que têm problemas especiais, requer mais foco, mais atenção. E queria partilhar convosco 2 ou 3 ideias. A primeira é que me parece que discutir a saúde no trabalho é uma forma de discutir direitos fundamentais. E como eu, no Parlamento Europeu, tenho responsabilidades na área dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, este é um tema que, não só pela via da saúde e do meu trabalho anterior, mas também pela via do respeito pelo outro, é um tema que me é querido e próximo. Mas não estamos só a discutir este tema por preocupação com o outro, estamos a discuti-lo também numa ótica de sustentabilidade dos nossos sistemas de saúde e do nosso mercado de trabalho, porque mais do que nunca todos percebemos que precisamos de reter talento, precisamos de todos, precisamos do melhor que cada um nos possa dar, e isso implica também aceitar aquilo com que cada um vem na bagagem. E construir uma relação de respeito e de confiança que permita que cada um traga na sua bagagem muito talento, certamente, e também as suas próprias condições, sejam elas quais forem. Estamos numa altura em que os modelos laborais estão em transformação e em que muitos setores lutam para atrair e reter trabalhadores. O tema da falta de mão de obra não é um tema que fique fora destas portas e desta discussão, e torna-se cada vez mais evidente que a qualidade do trabalho e a qualidade dos lugares de trabalho é determinante para garantir a estabilidade e a motivação. Nomeadamente, eu fiquei muito contente por ver aqui não só uma unidade local de saúde, uma instituição de saúde, várias empresas farmacêuticas, e é um sinal muito, muito, muito positivo, porque mostra que não há só uma preocupação das empresas farmacêuticas em relação à disponibilização de produtos de tratamento, mas também à disponibilização de lugares de trabalho que sejam seguros e de qualidade. E, do meu ponto de vista, o ponto de partida que aqui nos traz é inegociável. Precisamos de trabalho digno, com proteção da saúde dos trabalhadores. Nós falamos em Portugal neste momento de uma reforma laboral. Eu não vim aqui fazer política, embora não possa deixar o meu chapéu lá fora, mas a proteção dos trabalhadores tem várias vertentes e nós ainda não estamos a discutir as mais sensíveis que estamos a discutir aqui nesta sala hoje. Não há desenvolvimento económico sem lugares de trabalho seguros, humanos, inclusivos
e, sem dúvida, que a enxaqueca, uma doença ainda invisível, eu reconheci a minha própria ignorância face à condição das pessoas que trabalham comigo, a gestora da Coca-Cola, os vários gestores que eles próprios têm receio de assumir a sua situação e que isso lhes seja prejudicial, sobretudo quando são mulheres, demonstram isto de que estamos a falar. E se eu percebi bem o que li anteriormente, pelos materiais que me forneceram, pela preparação que fiz a propósito desta sessão, a enxaqueca não é uma simples dor de cabeça. É uma doença neurológica, crónica, incapacitante, que prejudica vários dos nossos sentidos mais necessários, a visão, claro, mas depois também a questão da concentração, da memória, da tolerância a estímulos exteriores e, muitas vezes, foi dito, a capacidade de estar presente ou a qualidade com que se pode estar presente. E atinge muitos europeus, mas não os atinge de forma igual. E aqui entra uma dimensão que raramente é discutida, embora esteja sempre subjacente, é que a enxaqueca, a forma como lidamos com a doença também é marcada pelas desigualdades, porque não é só a questão do género, mas são todas as outras questões. Já sabemos que as mulheres são 3 vezes mais afetadas que os homens, ou que as crises se podem agravar em determinadas fases do ciclo menstrual, do ciclo hormonal, e que é um tema pouco estudado, pouco priorizado, mas não será só esse o tema, também será o tema dos específicos setores de trabalho onde as pessoas estão inseridas que se coloca, porque nos serviços de saúde imagino uma especial necessidade de preocupação com uma série de aspectos. Nós vimos as fotografias que a Helena, a quem cumprimento, nos mostrou, quem conduz máquinas, quem realiza trabalhos de grande precisão que afetam o trabalho de outros ainda está mais exposto, sobretudo quando é desafiado pela necessidade de estar presente. E, portanto, nós temos aqui mesmo um problema de igualdade, de direitos laborais. E, portanto, é um problema político, no sentido melhor da política, um problema que afeta a sociedade e do qual não podemos aliar-nos e relativamente ao qual hoje, em 2025, temos que ter maior clareza, maior transparência, maior responsabilidade ao falar e também maior compromisso na apresentação de medidas, porque é isso que é mais importante. Eu penso nos serviços de saúde, penso numa série de outros ambientes de trabalho com luz intensa, com ritmos acelerados, com exposição a muito ruído e fico muito, de facto, muito sensibilizada para aquilo que é este sofrimento, imagino que muitas vezes discreto, envergonhado, profundo, silencioso, mas que afeta muitas pessoas. E perguntei-me, quando estava a ler estes documentos e quando vi que havia unidades locais de saúde e serviços de saúde afetados, quantos serviços de urgência, por exemplo, nós temos preparados, e estamos a falar de locais de trabalho onde a saúde ocupacional é uma realidade, onde há uma especial sensibilidade para lidar com a doença, com os problemas dos outros, onde deveria haver um cuidado acrescido. E quantos serviços de urgência temos nós com um espaço de descanso, sequer para descansar, quanto mais para descansar com privacidade face a uma doença incapacitante. E não posso deixar de dizer isto. Eu trabalhei com a doutora Isabel Luzeira há muitos anos, o que não diz nada sobre as nossas idades, e lembro-me de um serviço de urgência concreto do Hospital dos Covões, onde numa determinada fase se discutiu as condições para o descanso dos profissionais de saúde. E lembro-me da relativa facilidade com que numa determinada fase da vida, que não é aquela em que estou hoje, mas foi aquela em que já estive, nós pensámos, mas para que é que isso é necessário? Para quê? Quartos de descanso? Mas as pessoas não vêm para trabalhar? E não será a mesma coisa descansar num sítio onde estão outros a descansar ou descansar num sítio individual? Vamos lá agora, com tanta falta de espaço, estar a pensar num sítio individual para as pessoas poderem descansar, num sítio mais silencioso ou menos silencioso. Bem, isto não é um hotel. E depois, na verdade, a vida encarrega-se de nos ensinar e também
a sensibilização maior para determinados temas, o trabalho da Migra, o quão relevante é perceber a especificidade de cada trabalhador e o quão relevante é atender às suas necessidades, porque precisamos todos com as suas... Não podemos dar-nos ao luxo de prescindir daquilo que cada um traz de melhor. E aquilo que cada um traz de melhor também vem com coisas menos boas, como nós sabemos das nossas vidas pessoais, e eu acho que o tema da enxaqueca é muito esse tema. É o tema de conciliar direitos com necessidade económica de progredir, de ter mais produtividade, de ter mais qualidade do trabalho, de ter mais inclusão. E nós temos, ao longo de décadas, defendido que o progresso económico deve caminhar ao lado do progresso social. E isso significa dar uma outra atenção a este tema, mas sim, também à saúde do trabalho, à saúde no trabalho. Mais uma vez, desculpem ocupar-vos com isto, eu também sou trabalhadora. Eu não tive nenhuma consulta de saúde no trabalho no Parlamento Europeu. Não tive nem todos os hospitais onde passei, o que diz muito sobre algumas organizações, com a obrigatoriedade de ir e de ser avaliada. Não interessa nada se é assistente operacional ou membro do Conselho de Administração, vai e faz os testes e vai se for noutro sítio e faz tudo. E eu nunca tive nenhuma consulta de saúde. E já me perguntei sobre isso. Nós só, eurodeputados, somos 720, portanto não há questões de dimensão. Não é uma relação de trabalho, é uma relação de mandato, de nomeação. Foi a resposta que me deram. Sim, mas haverá alguém mais exposto a uma série de circunstâncias do que aqueles que tratam do destino coletivo? Parece-me que também nos devíamos interrogar sobre isto. Eu recordo-me bem, tinha pensado nisso, num diploma de 2018 sobre a proteção radiológica. Era uma diretiva europeia, a sua transposição para a legislação portuguesa, e nós a partir daí conseguimos, de facto, um nível de proteção mais significativo. E por que não pensar também nesta área em atingir níveis de proteção mais significativos? Já aqui foi dito, as medidas que se podem implementar não são muito onerosas, não são muito complexas. Além da capacitação, evidente, da investigação sobre o fenómeno em si, temos um aspecto que me parece essencial, que é reconhecer a enxaqueca como uma condição relevante de saúde ao nível laboral. Evitar o estigma, falar abertamente, flexibilizar a gestão de horários, criar os espaços de descanso, o direito às pausas adequadas, a proteção face a determinados ambientes. Nada são coisas especialmente complexas nem onerosas do ponto de vista financeiro. E certamente trarão inúmeros benefícios. Menor absentismo, maior produtividade, maior realização, mais justiça, sobretudo. E ao nível da União Europeia, pela minha parte, contem comigo para continuar a instar a Comissão Europeia para incluir a enxaqueca nas prioridades estratégicas de saúde e segurança do trabalho, não só naquilo que estamos a discutir neste momento, que é a saúde das mulheres, mas de uma forma global, evidentemente, porque também não podemos, nem é correto, sob o ponto de vista técnico, associar esta doença apenas a uma doença de género e, assim, estigmatizar todos um conjunto de pessoas que sofrem também com a doença e, por outro lado, promover cada vez mais o financiamento, sobretudo no momento em que se está a discutir o próximo quadro financeiro plurianual para o horizonte temporal 2028-2034 e em que o próximo mecanismo financeiro plurianual vai trazer menos individualização de verbas, menos priorização da saúde, continuar a bater para que a proposta que está em cima da mesa seja melhorada e nós possamos ter com clareza uma compreensão do que é que vai ser financiado, o que é que vai ser investido, quais vão ser as apostas. Por último, está em cima da mesa a discussão de um pacote de competências e qualidade no trabalho ao nível europeu. A comissária Minzato apresentou anteontem, ao Conselho Europeu a sua proposta inicial e ela vai entrar agora em discussão. E da nossa parte, o compromisso que fica é continuar a dar visibilidade à necessidade da segurança e da qualidade no trabalho no meio destes temas que são a produtividade, a competitividade, a afirmação de uma Europa mais forte. Cada vez mais precisamos de todos. Isso só se pode fazer com o reconhecimento daquilo que são as especificidades de cada um.
Penso que a saúde no trabalho é uma das grandes fronteiras da justiça social no século XXI e que reconhecer o impacto da enxaqueca, especialmente nas mulheres, mas não só, como disse, é um passo essencial para diminuir as desigualdades estruturais e para construir ambientes de trabalho mais inclusivos. Se queremos mesmo, parabéns às empresas que foram galardoadas, atrair e manter talento, se queremos que todos participem plenamente no mercado de trabalho, se queremos empresas e instituições fortes, então temos que garantir que ninguém é penalizado por uma condição de saúde que deve e pode ser gerida com dignidade. Não é aceitável a invisibilidade, não é aceitável a irrelevância, não é aceitável o desconhecimento. Meia culpa. A construção de um futuro laboral justo passa por dar maior visibilidade ao tema e ao que foi invisível durante demasiado tempo e por isso, muito obrigada por me terem permitido estar aqui. Creio que isto começa com todos nós. Alguém dizia, quando eu estava a entrar na sala, nunca falámos tanto deste tema, mas ainda há muito por fazer. É a excelente síntese que levo desta sessão, deste trabalho da Migra, deste trabalho da EMA, é difícil dizer, EMA. E cumprimento todos e agradeço novamente a presença. Pela minha parte, apenas o compromisso de, na Europa, continuar a inscrever este tema, não só sob o ponto de vista dos direitos e do ponto de vista da saúde, mas sob o ponto de vista também laboral e económico, porque é a outra face de uma mesma moeda, reconhecimento e qualidade da vida dos europeus. Uma Europa positiva. Muito obrigada. Muito, muito obrigada pela presença e pelas palavras que confesso que muito me tocaram. E obrigada a todos pela vossa presença e pelo constante apoio a este tema. Podemos continuar um bocadinho lá fora a conversar de uma forma mais informal e com um almocinho. E vamos deixar aqui a passar um pequeno vídeo que fizemos da campanha deste ano, que tem como objetivo sensibilizar para a enxaqueca e mostrar a realidade do que é o dia-a-dia de uma pessoa que vive com enxaqueca e o que é que são as 24 horas desde que acorda até que se deita num dia em que está com crise. Nosso objetivo é tornar isto mais visível, convidava-vos a ficarem a assistir e depois juntarmos então lá fora. Obrigada.